se colocar de pé. Graças a Deus por esses hinos maravilhosos. Ontem aprendemos aqui no estudo que a gente também pode conhecer a Deus através do louvor. Eu acredito que o Senhor, Ele se fez presente através do louvor. E, incrível que pareça, o presbítero Antônio Mamarildo prepararam o hino, parecido, falando sobre a volta de Cristo, para preparar, porque Jesus está voltando. Então é uma forma de Deus apresentar para nós, dizendo que Ele vai voltar. E depois Deus usa a nossa irmã Cleide falando que Ele tem o quê? A chave do poder. E se Ele tem a chave do poder, então Ele pode abrir qualquer tipo de porta para você. Amém? E é por isso que eu glorifico ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1 e o versículo de número 9 e alguns versículos a seguir que vamos estar tirando como base para essa ministração nessa manhã. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 9 a seguir. Glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, pelo esforço que cada irmão tem feito para estar na casa do Senhor. E eu preparei essa mensagem, pedi ao Senhor uma mensagem especial, porque hoje é um dia especial, e eu pedi para que o Senhor nos trazesse uma mensagem para esse dia e para essa ocasião. Acredito que o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele tem algo para o seu coração. E eu peço ao Senhor que Ele venha olhar o nosso esforço e o nosso sacrifício, e que hoje seja um dia que possa ficar marcado na sua memória, que hoje possa ser um dia especial para você, não porque é somente o dia das mães, mas é porque o Senhor, Ele se apresenta e Ele se faz presente nesse encontro, e que hoje você possa sentir algo diferente no seu coração, um abraço, um carinho, um aperto bem forte do Senhor na sua vida. Eu peço que o Senhor, Ele venha derramar uma unção sobre sua vida sobrenatural, algo que venha arder no teu coração, e que você não saia desse culto da maneira que você chegou aqui, que você saia cheio, transbordando com a unção do Senhor na sua vida. Amém? Todos encontraram? Vamos estar então lendo em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 9 e alguns versículos adiante. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei para todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, Ele fez a atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouviam a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Somente até aqui. Ó Pai, aqui está a tua palavra lida, Pai. Talvez, Senhor, ela lida somente rapidamente, não vamos tirar aqui uma mensagem profunda no nosso coração. Mas se o Senhor abrir as portas do céu
sobre Taruí nessa manhã, Senhor, aqui neste lugar, nós podemos sair daqui com a revelação, ó Pai amado, tremenda da Tua palavra. Ó Deus, que diminua eu aqui nesta manhã, porque eu tenho um coração falho, Senhor, mas o Senhor nunca falha para conosco. Somos necessitados, ó Pai. Nós queremos e desejamos ouvir a voz do nosso Deus. Por isso, Pai, não deixa que esse vaso de barro atrapalhe a tua unção, o teu agir nesta manhã, mas venha falar profundamente aos nossos corações. Espírito Santo, tome a liberdade, faça conforme o teu desejo e a tua vontade, no nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O presbítero Antônio não quer ministrar para os irmãos? É porque dá uma palavrinha ali para as crianças. Amém? Glória a Deus. Eu alegro o meu coração por saber que o carinho de Deus para conosco é grande, e Deus ele é tremendo, e Deus ele é bondoso para conosco. Quando eu abro a minha Bíblia, nesse profeta Samuel, nesse capítulo de número 1, já no primeiro capítulo desse livro, e eu vejo aqui a história narrada desta mulher, eu vejo aqui a importância da mulher no cenário humano. Porque quando a gente olha para as leis humanas, para as leis desta época, nós vimos aqui que a mulher não tinha muito valor. Já foi falado, já foi dito nos estudos o valor de uma mulher nessa época aqui, principalmente na época da lei. A mulher era desprezada, a mulher ela não tinha importância nenhuma, ela não era muito vista aos olhos das pessoas, porque ela era mulher, e mulher, a palavra se diz que é algo que? Algo frágil, algo sensível. E naquela época as pessoas valorizavam mais do que os homens, porque os homens era algo assim dito como bruto, forte e que dava lucro. E a mulher naquela época servia apenas para ter filhos e também para cuidar da sua casa, do seu marido, e também muitas das vezes trabalhar também no campo. Só que a mulher naquela época não tinha querer de voto, não poderia participar de uma reunião da sociedade para discutir assunto da cidade, assunto do bairro. O único lugar da mulher era na sua casa, não podia abrir a boca para nada. Uma coisa eu até tiro como lição naquela época que era bom, porque as mulheres tinham que ficar somente na sua casa, não ficava de casa em casa, só ficava na sua casa. Essa parte é uma parte até boa. Só que a mulher era desprezada pela sociedade. E essa mulher não era muito diferente. Embora o seu esposo era um homem bom, e se você estiver lendo todo esse capítulo na sua casa, você pode estar lendo, porque mais adiante fala mais sobre a vida dela, você vai ver que ele era um marido bom. Ele era um marido carinhoso, um marido que preocupava com ela. Só que essa mulher ela tinha um problema, porque ela tinha sim um marido bom, ela tinha uma casa boa, ela tinha uma vida boa. E ela não era desprezada pelo seu marido, ela era amada pelo seu marido. Mas faltava algo nessa mulher que entristecia a sua alma. Ela queria ser mãe. Ela queria ter esse sentimento de poder abraçar o seu bebê, de poder sentir o seu cheiro, de poder o apertar, de poder sorrir. Como todas as mães, quando ela abria a porta da sua casa pela manhã, ela via as crianças correndo pelas ruas empoeiradas, e via as mães correndo atrás dos filhos, chamando seus filhos pelo nome, e ela olhava aquilo, e quando ela colocava a mão no seu ventre, ela via que ela não tinha sido abençoada, ela se sentia incapaz, porque o seu útero era cerrado, e ela não poderia ter filhos. Já não bastava essa dor e essa angústia na alma de Ana, ela tinha um outro problema, porque naquela época o homem ele não tinha uma só mulher,
poderia ter outras mulheres. E Eucana, que era o seu esposo, ele tinha uma segunda mulher. Com Ana eram duas esposas. E ele tinha uma esposa chamada Penina. E o interessante, que ela não era uma amiga, ela não era uma colega, ela não era uma pessoa que chegava e abraçava a Ana e falava: não, Ana, segura firme, tenha fé. Como foi cantado aqui no culto na parte da manhã, aqui no período de louvor: acredita, Deus vai te colocar sobre as águas, toma posse da sua vitória, porque aqui nós servimos um Deus de milagre. Ela não abraçou Ana e disse palavras bonitas para ela, mas todas as manhãs, quando Ana orava ao Senhor, e Ana saía do seu período de oração, talvez com lágrimas nos olhos, porque a sua alma estava frita, Penina olhava para ela, e em vez de dar um abraço e um carinho, começava a debochar da cara dela. Chamava talvez um filho ou uma filha, abraçava e começava a acariciar, e olhava para Ana e falava: eu posso e você não pode, eu tenho e você não tem, o meu marido é feliz comigo porque eu posso dar filhos para ele e você não pode. A palavra, ela diz mais adiante, você pode estar lendo, a palavra diz que Penina todos os dias zombavam de Ana. Todos os dias ela debochava da cara dela, ela ria do seu sofrimento, e Ana cada dia mais ficava amargurada, porque ela tinha dentro dela essa tristeza de não poder ser mãe, e ainda tinha uma rival dentro da sua própria casa. Isso é uma tristeza grande. Quando dentro da sua própria casa, onde que é o seu lugar, o seu cantinho de paz, se torna um lugar de tribulação. Porque muitas das vezes, se o problema está na fábrica, se o problema está na rua, está fora da tua casa, pelo menos quando você retorna para casa num dia de trabalho atribulado, talvez de um dia que não deu muita coisa não deu certo, um dia de tristeza, mas quando você entra dentro da sua casa, você bate no peito e diz: pelo menos aqui eu tenho paz. Aleluia. Mas ela não. Quando ela voltava da rua, já triste, amargurada por ver aquele tanto de criança andando, sorrindo, se alegrando, talvez ela ia em um parquinho ali próximo e via as crianças brincando ali de pau na lata, ou brincando de alguma coisa da época ali, ela chegava em casa triste, porque ela queria ver o filho dela também. E quando ela ia dar um suspiro dentro da sua casa, achando que pelo menos ali ela ia encontrar uma paz, um aconchego, um abrigo, um aperto, um abraço, ela já tinha uma acusadora que apontava para ela e dizia: você não pode, você não é capaz, você é amaldiçoada, você não passa de um lixo. E a palavra não diz que Ana revidava, a palavra não diz que Ana ela pagava com a mesma moeda, a palavra não diz que Ana ela confrontava com Penina. Não! A Bíblia diz que Ana apenas orava e chorava. E o povo naquela época tinha o costume de uma vez no ano ir até o templo, que era o dia da festa, para oferecer o seu sacrifício ao Senhor. E o marido de Ana, Eucana, ele tinha esse costume de ir levar as mulheres, os seus filhos, para ele agradecer a Deus por tudo que Deus ele tinha feito na vida dele, porque até então ele era um homem que Deus tinha agraciado com duas mulheres, ele tinha filhos, ele tinha empregados, ele tinha posses. E nenhuma dessa vez que Ana vai ali, fora as outras que ela já tinha ido em outros anos, que todo ano ele fazia esse mesmo ritual, porque era o costume da época. E um desses anos que Ana foi ali, o seu marido foi, que foram ali para prestar o sacrifício, Ana se prostra diante do Senhor
E ela começa a orar. Só que o choro de Ana, a oração de Ana, já era uma oração diferente. Porque talvez o primeiro ano que Ana chegou ali, ela poderia ter orado: Senhor, tu sabes que a tua serva tem um desejo no coração, abençoa ela. E pronto, e foi embora. E ela foi embora crendo que o milagre poderia acontecer. Isso, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. A Bíblia não fala quantos anos ela foi até o templo e ela orava ali. Mas a Bíblia, ela me relata e ela me faz entender que chegou um dia que ela já não suportava mais a dor. E foi nesse dia de desespero que ela começa a fazer uma das suas maiores orações. Porque a palavra diz que o profeta já observava ela em outras ocasiões. Porque se você ler aqui, olha o que ele fala para ela. Ele diz para ela assim: você vem até aqui mais uma vez embriagada. A palavra mais uma vez significa o que aqui? Não era a primeira vez. Só que ele nunca tinha falado nada a ela, porque até então a sua oração não tinha chamado a atenção a ele. Mas nesse dia, a alma dela estava atribulada, entristecida, ferida. Já não estava suportando mais a dor, já não estava suportando mais o sofrimento. E ali ela se entrega diante do Senhor e ela faz uma oração do fundo da sua alma. Ela faz uma oração do fundo da sua alma. E o que me chama a atenção na vida dessa mulher, mulher exemplo, ainda mais para um dia de hoje, um dia especial, que é o dia das mães, e a gente vê aqui, que mulher que tem um exemplo maravilhoso. Essa mulher, ela poderia muitas vezes procurar refúgio em outros lugares. Ela poderia ter encontrado refúgio em uma amiga, talvez. Ela poderia ter encontrado refúgio em uma adivinha. Ela poderia ter buscado recurso em um curandeiro. Ela tinha vários lugares aonde ela poderia encontrar o seu recurso. Ela poderia ter buscado a cura do problema dela em vários outros lugares. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia fala que Ana todos os anos ia até o templo. Então isso faz me entender que ela era uma mulher inteligente, porque ela sabia o lugar aonde ela poderia encontrar a resposta da cura da sua alma. E tem pessoas que passam por problemas e por dificuldades, e em vez de vir para a casa do Senhor, em vez de vir para os pés do Senhor, em vez de vir se humilhar diante do Senhor, vai procurar a resposta dos seus problemas lá no mundo. E pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, que vai te instruir para um mundo de pecado e destruição. Tem um vazio na alma tão grande, uma tristeza e uma angústia, e vai tirar essa tristeza e extravagar essa tristeza dentro de uma boate, dentro de uma disco. Outras pessoas pensam que se prostituir vai saciar a tristeza da alma e vai livrar a angústia. Outras pessoas precisam de tomar vários tipos de remédio, porque já não tem mais paz. Aí vai nos médicos, os médicos enchem a pessoa de remédio e a pessoa fica dopada, doida de tanto tomar remédio, porque a sua alma está vazia, a sua alma está angustiada, mas não consegue achar a cura para a sua alma. Mas Ana sabia que a riqueza do marido dela não ia trazer a alegria dela. Ana sabia que a vizinha que morava do lado da casa dela não ia trazer a alegria dela. Ana sabia que ela poderia ir para um prostíbulo, ela poderia ir em curandeiro, ela poderia ir até feiticeiros, ela poderia ir em todos os lugares, mas em todos os lugares que ela fosse, ela ia continuar frustrada. As pessoas têm procurado
procurado a cura em vários lugares. E só tem encontrado momentos, minutos, horas de alegria. Alegrias passageiras. Respostas passageiras. É uma noite que parece que é alegre. E quando o sol raia, em vez de tudo ser novo, não, é tudo sobre escuro. É só tristeza. É só dor e sofrimento. Quando ela coloca a mão no bolso, o bolso está vazio. E a alma continua vazia. Gasta o que não tem em patinhos, em jogos de azar. Fica a noite, a madrugada inteira, em vez de colocar o joelho no chão para orar, fica jogando videogame a noite inteira. Para que saciar a alma? Preencher o espírito, tirar a angústia. Outras pessoas se entregam o quê? A vícios. Porque na hora que está lá nos vícios, parece que fica mais calmo. O diabo põe isso na vida da pessoa, fica mais tranquilo. Camarada, está lá atribulado, doido. Talvez a mulher, pode ter até mesmo chifrado ele, ou a mulher também foi traída, cheio de problemas, cheio de dor. O que o camarada, em vez de pensar em Deus, o que ele pensa? Eu vou ali no boteco, vou tomar uma cachaça, vou tomar uma cerveja, vou tomar um uísque para os mais ricos. Pelo menos naquele momento eu vou estar light, eu vou estar tonto, meio doido, e vai passar. Mas é só o efeito passar, e ele vai se dar em conta que ele continua vazio do mesmo jeito. Outras pessoas entregam-se às drogas, outras pessoas têm o vício do cigarro, que eu contei a história aqui do meu tio que morreu agora, semana passada, que o meu pai teve que ir lá enterrar o próprio irmão. Por quê? Porque morreu de tanto fumar. Foi 1 litro de nicotina tirado da veia dele. 1 litro de nicotina tirado da veia dele. O médico chegou para ele e pôs aqui, ó. Isso aqui, ó, vai ser a causa da sua morte se você não parar. Fechou ele, deixou ele limpo. Foi só ele sair dali, bateu no peito, já estou novo de novo. E voltou de novo a fumar. Sabe por quê? Vazio da alma. Vazio da alma. Quando Deus entra, tudo muda. Quando Deus entra, tudo transforma. Quando Deus entra, há um preenchimento total. E outras pessoas, presbítero Antônio, chegam até a beira do suicídio. Estamos em um país recorde, número 1 em suicídio. Por quê? Porque acha que se suicidar, a alma vai estar livre. Acabou de carimbar um passaporte para uma tribulação eterna. A palavra de Deus que diz que quem morre por suicídio carimba o seu passaporte para o inferno, para tormento, para tristeza, dor, sofrimento, aonde haverá só choro e ranger de dentes. Mas Ana não, irmã Maria. Ana, a palavra diz que ela foi buscar a orientação no templo, nos pés do Senhor. A palavra diz que ela estava com a sua alma não alegre. A Bíblia diz que ela não estava regozijando. A Bíblia não diz que ela chegou à porta do templo cantando, louvando, sapateando de alegria. Não, a Bíblia diz que ela estava com a alma aflita, amargurada. Ela estava aborrecida, entristecida. Mas foi desse jeito que ela foi até o Senhor. Foi dessa maneira que ela prostrou diante do Senhor, reconhecendo: eu sou dolorida, eu sou cheio de problema, eu sou cheio de defeito, mas aqui estou, Senhor, porque eu sei que Tu tem a resposta para o meu problema. Aleluia. Eu sei que Tu tem a palavra de vida eterna. Eu sei que Tu podes me curar. Eu sei que Tu podes me libertar. Eu sei que Tu podes tirar essa angústia, essa raiz negra do meu coração, e fazer desse mundo escuro a luz brilhar e a paz entrar na minha vida. Oh, glória a Deus, aleluia. E a oração dela não era uma oração qualquer. A Bíblia diz que ela não falava. Quando o sacerdote viu ela ali orando, chamou a atenção. E uma pessoa
quietinha, orando aí na cadeira, sem abrir a boca, sem falar nada, ninguém vai nem perceber, presbítero. Alguma reação tem que ter para chamar a atenção. A Bíblia diz que ela não fala. A Bíblia diz que ela somente mexia os lábios. Somente isso, irmãos. Eu não tenho para mim que nós vamos, principalmente um sacerdote, confundir uma pessoa dessa como louca. Eu tenho para mim que ela mexia os lábios, mas ele escutava dentro dela, no semblante dela, o gemido da dor, o gemido da adoração até Deus. E eu acredito que a oração dela era assim: eu imagino que o gemido saía da sua alma, ela dizia: eu não suporto mais, não aguento mais. Embora eu tenha a minha própria dor, eu ainda sou perseguida, sou humilhada. As pessoas, quando me vê passando pela rua, elas olham: ali vai uma mulher amaldiçoada, ali ela não tem filho. Ou você acha que menina só ficava ali perturbando ela? Se a adversária dela tinha capacidade de afrontar ela cara com cara, então o que não me diz na hora que está lavando a roupa lá, presbítero? É a outra mulher lá dele, ó, presta para nada. Aquela mulherzinha dele não vale nada, não pode dar filho, é amaldiçoado. Coitada do meu marido. Por que não deserda logo? Por que não abandona logo? Porque naquela época o marido poderia fazer isso, ele podia repudiar a mulher dele, largar e mandar ela embora. Vai embora, você não serve para mim. E a Bíblia diz que quando ela chegou em casa, o marido viu, presbítero, a alma dela tão angustiada, mas tão angustiada, que o marido virou para ela e falou: por que você está chorando tanto, meu amor? Por que tanta tristeza dentro do seu coração? E ela disse: tu sabes, meu amor, eu não posso ter filhos, e isso entristece a minha alma. E o marido não mandou ela embora, não repudiou. O marido abraçou ela e disse: eu não sou para você mais do que 10 filhos? Para que choras? Você não tem 10 filhos, mas tem a mim. Eu vou sempre estar do teu lado. Mas ela olhou e falou: não é a mesma coisa. Sabe por quê? Ela não conformava. Ela não se conformava com a situação dela. E é isso que nós temos que aprender. Nós não podemos se conformar com a situação que vivemos hoje. Isso que temos hoje é pouco. Isso que temos hoje é migalha. Deus tem muito mais. E ela sabia: eu não me conformo. Eu sei que eu tenho você, eu sei que eu tenho minha casa, mas não é isso que eu quero. Eu quero o meu milagre. Oh, glória, aleluia. Tem gente que se conforma com pouca coisa. Por quê? Porque o inimigo aponta o dedo e diz: você não vai conseguir. Continua somente lá naquela igrejinha, sentado naquele banco. Para de cantar, para de louvar, para de pregar, para de querer ter oportunidade. Você não tem dom. Para com isso. Ah, você está querendo ser um grande missionário, você está querendo ser uma grande missionária, um grande pastor. Você quer isso, você quer aquilo. Para com isso. Você não vai passar daqui. Ou você acha que eu não ouvi isso no meu ministério? Eu já fui jovem. Não sou muito velho, mas já fui jovem. Acredita nisso? Já fui jovem. E na minha época de empolgação, eu tinha mania de contar alguns sonhos. Eu era igual José. E as pessoas olhavam para mim e falavam: e aí, irmão Michael? Irmão não, missionário. Eu sou missionário. Quem te consagrou? Eu me titulei. Coloquei a mão na minha cabeça e falei: a partir de hoje eu sou missionário. E pronto. E quando chegava lá na igreja, vi os irmãos, eles entravam lá na porta da igreja. No Brasil tem mania de anotar o papelzinho ali, não sei se vocês sabem disso, né? Os mais velhos aqui sabem. Anotava o nome e era apresentado pelo nome em cima do púlpito. Eu chegava lá e anotava o meu. E minha equipe junto comigo. Aí chegava lá: está conosco nesta noite a irmã fulano de tal. Aí a irmã se colocava de pé. No meu grupo: está conosco nesta noite o irmão fulano de tal. Irmãos colocavam de pé, mas quando chegava até a mim, falavam: está conosco nesta noite o missionário Michael Sullivan. Aí eu já levantava. Oh, aleluia.
me colocava de pé. Sabe por quê? Porque eu não me conformava ser somente irmãozinho de cadeira, não. Eu queria mais de Deus. Eu queria mais de Deus. E as pessoas me zombavam. E falavam, nem é missionário, tá aí, não sai nem da cidade. E missionário para muitos no Brasil é quem vai para outro país. Só que ninguém me via quando eu estava dando culto na favela, onde o esgoto passava, debaixo das casas, no Ribeirinho. Aleluia. Ninguém nunca foi lá para a igrejinha, que ninguém queria ir lá no meio daquele mato, onde ninguém queria ir, porque todo mundo tinha medo, porque lá não dava dinheiro, lá não tinha oferta, lá não tinha nada. Para você pegar lá, você tinha que tirar o dinheiro do seu bolso e pagar a passagem do ônibus, ir e voltar, e chegava lá, nem comida tinha para você comer. Ninguém queria, mas foi lá que foi a minha escola. Foi lá no meio do esgoto, naquelas pessoas que ninguém queria abraçar. Foi lá que foi a minha escola. Glória a Deus. E no meu coração ardia. Eu não saí do país, mas pelo menos eu saí da minha igreja e tive coragem de pegar a palavra de Deus onde ninguém tinha. E lá Deus me usava. E eu bati no meu coração e falei, eu sou missionário. Chegou um dia, era dezembro, já estava para ser virado do ano, a minha mãe estava na igreja. E o pastor virou e falou assim, nessa noite haverá consagração. E eu vou consagrar fulano de tal. E chamou, esse para pastor, esse para missionário, esse para presbítero. E eu estava lá na portaria porque eu era porteiro. Mas estava alegre. E a minha mãe estava lá, com pouco do nada. Queria aqui chamar também o missionário Maico, que vai ser consagrado hoje para evangelista. Aleluia, glória a Deus. Eu nem esperava por isso. O desejo do meu coração ardia, mas eu já estava feliz sendo missionário. Mas o Senhor, não vou te levantar como evangelista. E houve um rolo ali naquela igreja ali, que só Jesus sabe por que eu cheguei até ali, por que eu fui consagrado. Quando eu retorno para a minha cidade, eu sou reconsagrado de novo como evangelista, mais uma vez. Sou levado à convenção geral, sou inscrito ali com um número que eu não sei quanto, mas eu acho que eu devo ser um número mais ou menos 40 mil. E de repente, quando eu chego no Japão, vai ter uma outra consagração. O meu pai, também evangelista, recebido como pastor. E o pastor da minha igreja fala, coloca o nome dele no meio. E eu nem lá estava. Só recebi a notícia. Você passou de evangelista para pastor. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmão Suzuki, eles falavam que eu não podia ser nem missionário. E Deus me fez ser pastor registrado na CGATB, que muitos hoje não são, mas Deus me fez, sabe por quê? Porque eu acreditei no meu sonho, e eu não queria ser somente agradado ali, eu queria o meu milagre, e Deus vai fazer o mesmo na tua vida. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Não aceite bajulação. Não aceite recusa. Não aceite as pessoas olhar para você e falar, você não vai, você não é capaz. Fica somente com esse louvorzinho, fica somente com essa palavrinha, fica somente com esse pouquinho que Deus te deu. Não aceite. Deus tem um milagre maior para a sua vida. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ela não queria um marido naquele momento, naquela ocasião. Não era o milagre dela, não era o marido. O milagre dela era o marido, não era a casa própria dela. O milagre que ela queria não estava nos seus celeiros, farto de comida. Não estava nas finanças do marido, talvez no gado, nas ovelhas que o marido tinha. Não! Ela queria ter um filho e esse era o seu milagre. E ela vai para a porta do templo e começa a gemer. E geme, e geme, e geme. E como que é uma pessoa embriagada? Uma pessoa embriagada, todo mundo sabe, que é uma pessoa comportada. Eu imagino que aquela mulher começava a orar, e ela começava a gemer, e ela punha a mão na cabeça, ela rodava, ela batia no chão. Embriagado, são pessoas que ficam tontas,
falando torto. Eli olha para ela, o sacerdote, o pastor lá da igreja olha para ela e fala: mulher, por que você está embriagada? Vou te dar um conselho de pastor, vou te dar um conselho, cuidado, isso pode te matar. Para de beber vinho. Para de beber vinho, você vai morrer. Porque todos os anos você vem aqui e você começa a orar, e eu tenho observado, todos os anos você está desse jeito. Para, os anos passam e você continua embriagada. Para de beber vinho. O pastor estava preocupado com ela. E ela olha para ele e fala: não, eu não tomo vinho e nem tomo bebida forte. A tua serva, humilhando lá embaixo, a tua serva está com a alma ferida, entristecida, abatida, amargurada. A tua serva sofre. A tua serva sofre. E naquele momento ela faz uma das orações mais lindas. Ela olha para o céu, como se fosse, parecia que ela estava até contando os dias dela, parecia que daquele dia em diante ela não ia nem viver mais. Porque ela olha para o céu e ela fala: Senhor, se a tua serva, se tu ouvires a tua serva, se a tua serva te agradar, se a tua serva tem sido fiel, se a tua serva, Pai amado, ouvires a voz da tua serva e conceber a ela um filho, e esse filho seja o quê? Varão. Então preste atenção, ela sabia o que ela estava pedindo.